Não é preciso. Eu posso ler. Depois essa desconfiança não se justifica. Afinal, sou seu amigo e sinto-me ofendido com isso. Nunca se arrodear, doutor. É melhor deixar o Antônio ler. Ele é meu homem de confiança. Senão eu não boto o dedo aí. Antônio sentia-se emocionado. Suas mãos tremiam quando debruçou-se na mesa para ler os papéis. A confiança de Geraldo deixava-o embargado. Estou comovido, Geraldo. Eu sou um homem pobre e simples, não tenho qualificação nenhuma. Você é meu amigo e homem de confiança de minha mãe. É como se fosse meu pai. Pode ler. Pigarreando, Antônio começou a ler com voz um pouco insegura, mas aos poucos foi se firmando. Apesar de ser simples jardineiro, era homem experiente e tinha viajado como caixeiro viajante nos tempos da mocidade. Gostava de ler, e fora um desgosto que tivera que o forçar a abraçar a nova profissão. A vida feliz em casa de Dona Carolina o deixara tranquilo e sem preocupações com o futuro. Ela sempre prometia deixá-los amparados quando morresse. Mas não tinham achado seu testamento. Por isso, tinham ficado na rua. Leu tudo, e ao terminar Geraldo indagou. Agora, Antônio, me explica direitinho tudo. Antônio engoliu em seco para tomar coragem e tornou. Se você assinar isso, o Dona Olavo é seu procurador-geral, para assinar tudo em seu nome. Pode comprar, vender, empregar seu dinheiro, pode usar tudo que é seu como se fosse dono. Olavo estava irritado. Isso me ofende. É uma questão de praxe. Para trabalhar, eu preciso ter liberdade. Não posso vir atrás do Geraldo a cada requerimento que precisar fazer. Vamos, assine que estamos perdendo muito tempo. Não vou assinar isso. Não concordo. Você pode comprar e vender como se fosse eu. Já pensou se quiser vende eu a casa de minha mãe? Isso é um absurdo. Você me disse que não se importava com herança. Não queria nem vir para cá. Disse que ia assinar tudo e voltar para sua casa no mato. Então, fiz essa procuração para cuidar de tudo, administrar seus bens, e você, se quiser, pode voltar para sua casa amanhã mesmo. Quem resolve minha vida sou eu. Volto para casa quando achar que tá na hora. Mas não vou deixar as coisas de minha mãe sem resolver. Tem uns causos que quero apurar. Por isso, vou ficar. Agora não vou assinar nada. Diga a esse idiota, berrou Dr. Olavo, irritado que se ele não me nomear seu procurador, não poderei ser seu advogado. Antônio esclareceu. Dr. Olavo, o senhor faz outra procuração, somente com poderes de representá-lo em juízo, e garanto que ele vai assinar. Depois veremos o resto. O contrato, com especificação dos seus honorários, e tudo de direito. Mas isso não tem cabimento. É uma injustiça, uma ofensa, uma ingratidão. Dá-me vontade de abandonar o caso. Se fizer isso, contratamos outro. Não vai faltar advogado para isso. Preciso ter liberdade de ação para trabalhar. Não posso ser guiado por terceiros, nem ter um constituinte que desconfia de mim. O doutor tá complicando muito. Quer ou não quer continua. Está certo. Quero. Já me enterrei nesse caso. Perdi meses para encontrá-lo, fiz despesas, perdi clientes, tudo, agora recebo esta injúria. Será reembolsado regiamente, doutor. Tenho certeza de que Geraldo é homem honesto, mas sei também que detesta ser enganado. Se o senhor trabalhar bem, não vai ter do que arrepender-se. Geraldo concordou com a cabeça. Precisa providenciar os documentos dele. Identidade, etc., para ficar com ele. Nunca se sabe do que o Dr. Marcondes é capaz. Olavo suspirou, contrariado. Nada mais tinha a fazer ali.
Amanhã cedo esperamos pelo doutor com a papelada em ordem. Quando se despediram, iam calados e pensativos. E essa agora? Esses caipira parece que tem o diabo no corpo. É uma teima só. Quem podia esperar que aquele velho jardineiro fosse tão esperto? Desabafou Olavo, nervoso. Esperto mesmo é o Geraldo. Estou começando a achar que não vamos conseguir nada dele. O melhor é carregar nas despesas, senão vamos perder tempo. Ora, Juvenal. É uma questão de dar tempo ao tempo. O velho precisa ser afastado. Se não estivesse lá, o idiota teria assinado. Não sabe ler. E pode ser. Mas burro é que ele não é. E não tem medo de nada. Sabe como ele entrou na casa? No murro. Botou até o tio para fora à força. Mas se eu não estivesse lá, teria ido preso. A polícia queria ver os documentos. Por um lado teria sido bom para ele ir preso. Aí eu o livraria, mas antes teria que assinar tudo. Juvenal abanou a cabeça, duvidoso. Não sei. Ele é tão astuto que sairia dessa muito bem. Não vou desistir dos meus intentos. Você vai ver. Essa fortuna será nossa. Assim espero. Por agora vou contemporizar, fazer o que me pede. Ganhar sua confiança. Depois, veremos. Mas ainda mesmo sem dinheiro, eu não deixaria o caso só pelo prazer de ver o Marcondes de joelhos e sem um vintém. Juvenal aventou. Por que odeiam-se tanto? Você acha isso? Ele olhava-o desfigurado. Parecia que queria fulminá-lo. São velhas histórias. Não vem ao caso. Mas aquela raposa um dia ainda vai pagar-me. Enquanto isso, Marcondes rumou para casa. Não tinha condições para trabalhar. Sua cabeça doía e o estômago estava queimando. Sua angústia deixava-o perder a respiração. A situação parecia séria. E se o advogado estivesse dizendo a verdade? E se aquele caipira fosse mesmo o Geraldo? Não podia subestimar Olavo. Sabia-o inteligente e capaz. Jamais se meteria naquela se não estivesse bem escorado. Por outro lado, custava-lhe crer que aquele pobre diabo fosse filho da delicada e refinada Carolina. Sua cunhada tinha sido sempre mulher de um requinte extraordinário. Sorriu irônico entre a raiva e o temor. O que teria sentido se lhe apresentassem o filho como um selvagem? Será que Euclides fizera isso para vingar-se dela? Sacudiu a cabeça. Certamente que não. Se assim fosse, teria voltado com ele antes que ela morresse. Era muito esquisito que só agora Geraldo aparecesse. Se ele fosse mesmo filho de Carolina, sua presença ali devia-se exclusivamente às maquinações de Olavo, que pretendia desgraçá-lo. A lembrança do advogado sentiu uma onda de rancor. O pior é que com ele não tinha condições de acordo. Fosse outro qualquer ele arranjaria tudo, dividindo o dinheiro, mas com aquele sabia inútil. Jamais concordaria. Ainda mais se tivesse a certeza da identidade de Geraldo. Estava muito preocupado. O carro entrou pelos jardins, ele nem notou. Sobressaltou-se quando o motorista abriu a porta para que descesse. Precipitou-se casa dentro como um furacão. Sua mulher encontrava-se na sala de estar, folheando uma revista. Era mulher de estatura média, cabelos tingidos de um louro dourado e caprichosamente penteados, pele bem cuidada, quase sem rugas, apesar de estar com 50 anos. Era elegante, conservando-se esbelta e vestindo-se com muito apuro. Enorme e solitário no anular dava mais requinte à sua mão alva, bem talhada e fina. Vendo entrar o marido, surpreendeu-se. José? O que aconteceu? Dr. Marcondes nunca chegava antes das 21 horas para jantar,
A não ser quando tinham algum compromisso social. Sua presença naquela hora era um acontecimento. Precisamos conversar. Renata, aconteceu algo terrível. Renata levantou-se assustada. Alguma coisa com o Jorginho? Não, nada disso. Com Maria da Glória sei que não foi porque ela está lá em cima no quarto, metida com seus livros. Não, não foi nada com nossos filhos. Foi algo terrível. Vamos para o quarto. Tomou a mulher pela mão, conduzindo-a para a saleta de vestir, antecâmara do quarto do casal, fechou a porta e desfechou a novidade. Estamos arruinados. O filho de Carolina apareceu. Renata deu um pequeno grito de susto. Não. Tem certeza? Bem, certeza, não tenho ainda. Mas por enquanto, parece que os documentos dele estão em ordem. Não me conformo. O dinheiro já estava praticamente em nossas mãos. E agora? Dona Renata passou a mão trêmula pela testa, num gesto nervoso. Deixou-se cair em uma poltrona, aterrada. É impossível. Depois de tantos anos. Como pode ser isso? Em pinceladas dramáticas, José contou-lhe o que acontecera e rematou, maldoso. Você precisa ver o pobre diabo. É um brutamontes, selvagem e grosso. Se não fosse por causa do dinheiro, ia morrer de rir. Vontade de rir não tenho nenhuma. O que vamos fazer? O pior é que o Olavo é o advogado dele. Isso torna as coisas ainda piores. Se não conhecesse a ambição daquele velhaco, eu diria que ele foi descobrir Geraldo só para me arruinar. E será que não foi? Os olhos de Renata brilhavam, rancorosos. Sua fisionomia tinha se tornado dura, e perdera o ar delicado de momentos antes. Em parte, claro que foi. Moveria seus e terras para nos prejudicar, mas acho que também pensa no dinheiro. Para ele, vai ser fácil enganar aquele selvagem e ficar com boa parte da herança. Se ele ganhar a questão, o que de qualquer forma não podemos permitir. Não podemos. Você sabe que os 2 últimos empréstimos foram por conta desse dinheiro. Não temos como pagar. Teríamos que vender todas as propriedades, os carros, tudo. Ficar sem nada. Isso nunca. Pode ser também que ele seja um impostor. Aí será muito mais fácil. Tem razão. Mas o doutor Olavo é macaco velho. Não mete a mão em cumbuca. Isso me preocupa mais. Você vai entrar com uma ação? Bem. Eu posso ver os documentos anexados ao inventário, juntar minhas dúvidas, requerendo alguns detalhes periciais nos documentos inventados. Oficialmente, é só o que a lei me permite. Se tudo estiver em ordem e os documentos forem autênticos, ele é o herdeiro direto e legítimo de Carolina. Quanto a isso, não vou poder fazer nada. O que pretendo é contratar alguns homens para investigar o caso, inclusive indo ao local onde ele viveu, etc. Quero descobrir tudo. Renata aprovou, pensativa. Você disse que ele é um pobre diabo. Como se parece? Marcondes distendeu a fisionomia, forçando o riso. Você precisa ver. Contar não adianta. É alto, espigado, cabelos compridos e barba. Pele queimada de sol. A roupa é o que há. Camisa quadriculada, calça branca ajustada e botinas cor de laranja, ranjadeiras. Agora as mãos são compridas e finas, embora cheia de calos, certamente de cabo de enxada. Você precisa ver. Quando abre a boca, fala pior do que os peões da nossa fazenda. Acho até que não sabe ler. Deus meu, o que vai fazer com tanto dinheiro? Que judiação! Salvar essa herança é uma obra de caridade, ajuntou ele com ênfase. E se você embargasse o espólio como se ele fosse incapaz para gerir esses bens?
Ele é um tipo raro, mas não me pareceu um louco. Pelo contrário. Acho até que é muito seguro de si. Renata permaneceu pensativa. Depois tornou. José. Ele foi criado no mato, como você disse, não será difícil de levar. Com jeito nós podemos conseguir o que queremos. Como assim? Você vai ver os documentos. Se os laudos afirmarem sua autenticidade, você não vai ter muito a fazer. Mas eu tenho uma ideia melhor. Qual é? Enquanto você manda investigar o lugar onde ele viveu, nós podemos nos tornar amigos. Brigar não será boa política. Você acha que devemos aceitar essa situação? Claro que não. Mas podemos ganhar tempo. Não só fingir que aceitamos, como envolvê-lo em nossa amizade. É um matuto. Deve estar maravilhado com a cidade, o dinheiro. Podemos nos tornar amigos, e depois, quem sabe, você pode até administrar-lhe os bens. José olhou a mulher surpreendido. É. Isso pode ser tentado. Em último caso. Afinal, você é seu legítimo tio, irmão do seu pai. Mas nem por isso ele teve complacência. Com certeza Olavo já lhe contou que Carolina não nos recebia, porque ele não teve dúvidas de pôr no olho da rua, pela força, seu tio legítimo. Certo, mas isso é porque ele sabe o que lhe contaram. Olavo não nos elogiou. No entanto, nós podemos estabelecer um plano para envolvê-lo. Deve ser ignorante e crédulo. Podemos usar Maria da Glória. É uma linda mulher. Nossa filha tem 22 anos apenas. Mas é muito requestada e linda. Não creio que ela concorde em colaborar. Tem a cabeça virada pelo modernismo. Nunca podemos controlá-la. Deixe comigo. Sei lidar com ela. Você pode tentar. Sempre é um caminho. Mas desde já temos um obstáculo. Ele não nos vai receber. Isso dificulta as coisas. Tem um meio e vou usá-lo. Qual? Lucila. Lucila? Carolina gostava muito dela. Era sua única amiga. Mas nós não temos muito relacionamento com ela. Maria da Glória tem. É muito amiga de Inês, sua filha. As duas estão sempre juntas. Acha que conseguirá? Deixe comigo. Vou conseguir. Tantos interesses em jogo. Não desanime. Vá redigir a petição enquanto vou procurar nossa filha. Não temos tempo a perder. Quanto a isso, concordo. O tempo é precioso. Todos os vencimentos têm data marcada. Renata dirigiu-se ao quarto da filha. Antes de entrar, imprimiu à fisionomia um ar sereno. Fez isso tão bem que ninguém poderia perceber a ambição que lhe ia na alma. Bateu ligeiramente e entrou. Maria da Glória, encolhida em agradável poltrona, estava mergulhada em profunda leitura. Minha filha. A moça levantou o olhar admirada. Tinha olhos grandes e castanhos, cabelos escuros e curtos penteados com displicência. O rosto sem pintura, embora corado e expressivo. O que deseja? Perguntou com voz indiferente. Preciso falar-lhe. Oh, mamãe. O livro está muito bom. Não quero desviar o fio do momento. Não pode ser mais tarde. Não, filha. O assunto é urgente e importante. Está bem, concordou ela um pouco aborrecida, fechando o livro e colocando o marcador na página. Espero que não seja nenhuma idiotice. Claro que não. Você é antissocial. Uma moça. Como pode ser assim? Mamãe, não vamos voltar ao assunto. Não aprecio seus amigos, são vazios e fúteis. Não sou antissocial. Até estudo filosofia e sociologia. Tenho muitos amigos,
mas nenhum é vazio como os seus. Não foi para isso que você veio aqui, não é? Não, não foi. Deixe-me sentar. O assunto é grave. Seu primo Geraldo apareceu. Geraldo? Filho da tia Carolina? Apareceu, e apesar de seu pai estar investigando sua identidade para termos certeza, tudo indica que é ele mesmo. Nos olhos de Maria da Glória brilhou uma ponta de malícia. Que azar, hein, mamãe? Papai já estava gastando por conta da herança. Renata dissimulou. Certamente, esse dinheiro seria nossa salvação. Mas que fazer? Deus sabe o que faz. Se ficarmos na miséria, seu pai trabalhará mais e não nos há de faltar o pão. A moça surpreendeu-se. O que deu em você? Como vai largar sua vida social? E Jorginho, como vai afundar mais no vício? Não fale assim. Seu irmão é muito jovem. Com o tempo endireita. Eu estou conformada. Seja o que Deus quiser. Algumas lágrimas brilharam nos olhos de Renata. A filha estava admirada. Jamais vira mãe tão submissa. Esperou que ela continuasse. Pois é. O filho de Carolina foi descoberto pelo Dr. Olavo Rangel, velho inimigo de seu pai, e envenenou Geraldo contra nós. Seu pai foi lá em casa de Carolina e ele o tratou com rispidez. É um direito dele. Não podemos fazer nada. Mas dói ver esse pobre moço nas mãos daquele patife, que certamente vai lhe tirar tudo o que tem. O Dr. Olavo é mau elemento. Quanto a isso, não duvido. As histórias do que circulam sobre ele não são nada recomendáveis. Temo por Geraldo. Afinal, somos seus únicos parentes. E tio Euclides? Morreu há certo tempo. Geraldo não é criança. É mais velho do que eu. Quantos anos tem? Deve ter uns 28 ou 29. Então. Deve saber defender-se. Tia Carolina sempre foi excêntrica. Nunca nos recebeu. Não vejo razão agora para nos preocuparmos com seu filho, que já é um homem e deve saber defender-se muito bem. Mas ele foi criado na roça. O Euclides, querendo vingar-se de Carolina, que o traiu, sumiu com o menino, e pelo que sabemos agora, foi viver nos confins de Mato Grosso. Não sabe nem ler. É um pobre diabo. Será presa fácil do Dr. Olavo. Acha justo deixá-lo sem ajuda nessa hora. Afinal, não tem culpa do problema da mãe. Isso é. Tem certeza de que ele é assim? Tenho. Seu pai disse que se veste como um matuto e fala como caipira. Não sabe ler sequer. Que graça. Deve ser um tipo raro. Diz que é. Seu pai ficou com pena dele. Mas nós não podemos fazer nada. Como não? Não temos bom relacionamento com ele. O Dr. Olavo, com medo de que nós pudéssemos ajudá-lo, enche-lhe a cabeça contra nós. Devemos destruir essa impressão dele. Tornarmos-nos amigos para que o Dr. Olavo não possa enganá-lo. E até obra de caridade. A moça sorriu, incrédula. Você nunca se interessou em fazer caridade. Qual o seu objetivo real? Quer ver o sobrinho de perto ou quer arrancar-lhe parte da herança? Minha filha. Que modos grosseiros. Saiba que eu e seu pai resolvemos aceitar a pobreza como condição irremediável. Seria muito bom se ficássemos menos ricos. Porque a pobreza para você já representa um bom nível de vida. Assim, quem sabe cada um se interessasse em trabalhar e fazer alguma coisa útil. Não fale assim com sua mãe. Vocês ainda vão arrepender-se de tanta ociosidade. Renata engoliu a raiva. Sabia que irritar Maria da Glória não era a melhor política. Precisava dela. Contemporizou. Você vai arrepender-se de ser tão injusta com seus pais, enxugou uma lágrima não existente e continuou.
Pensei em Lucila. Era muito amiga de Carolina. Ficará contente de saber sobre Geraldo e de vê-lo. Gostaria de falar com ela para que o convencesse a receber-nos. Para que? Para que possamos conhecê-lo e orientá-lo. Se estiver tudo certo, melhor. Podemos desfazer esse mal-entendido que por tantos anos desuniu nossa família. Maria da Glória ficou pensativa. Tinha enorme curiosidade de conhecer o primo. Como seria? Sabia que Lucila teria muita alegria em saber da novidade. Sofrera com Carolina. Acompanhara de perto sua dor. Várias vezes Maria da Glória intrigara-se com aquele mistério. Não acreditava muito na maldosa versão de seus pais, culpando Carolina da traição ao marido. A reputação da tia sempre fora inatacável. Embora não tivesse convívio com ela, a moça sabia que ela era respeitadíssima pelas famílias mais austeras, e seu comportamento discreto, sua dor após a ausência do marido, tinham-lhe dado uma auréola de mártir. Lembrando-se do seu semblante puro e altivo, Maria da Glória não aceitava o deslize que lhe atribuíam, principalmente por saber que seus pais torciam sempre as coisas conforme lhes convinha, sem nenhum respeito à verdade nem à dignidade alheia. Olhando a fisionomia perscrutadora da mãe, a moça concordou. Está bem. Não me custa tentar. Falarei com Dona Lucila. Acho até que ficará muito feliz. Vou já telefonar-lhe. Isso, minha filha. Faça isso. Veremos o que podemos fazer. Aliás, estou ardendo de curiosidade para conhecer essa rara criatura. Não se anime muito. Pode ser que ele se negue a nos receber, e nós não vamos mendigar, não é mesmo? Certamente, meu bem. Ficaremos com a consciência tranquila, cumprimos nosso dever. Maria da Glória olhou a mãe com certa ironia. Mamãe, não gostaria de ser sua inimiga. Filha, que injustiça. Deixemos isso. Também estou curiosa. Pensando bem, não vou telefonar. Vou à casa dela pessoalmente dar-lhe a notícia. Vai ser uma bomba. A moça levantou-se de um pulo e com rapidez aprontou-se para sair. Na janela do quarto, Dona Renata viu-a subir no carro e sorriu satisfeita. Quer apoiar o canal? Seja membro. Deixe o seu gostei, compartilhe, e se inscreva, assim você estará ajudando o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 5. Geraldo, sentado na varanda, olhava pensativo para o jardim, onde Antônio trabalhava feliz, cuidando de suas flores. O velho jardineiro já se instalara de novo na casa em que sempre vivera. Sua mulher, feliz e contente, já assumira a cozinha, e um cheiro apetitoso anunciava a preparação do almoço. Geraldo já tinha colocado suas digitais na procuração, e o doutor Olavo cuidava já de tudo para regularizar o inventário de Dona Carolina, bem como a entrega da herança. Fizeram uma procuração delineando seus poderes, conforme Antônio sugerira, e tudo caminhava bem. O advogado contava ganhar a confiança do cliente para gerir-lhe os bens. Conhecia o suficiente para saber que irritá-lo não era a melhor solução. Adiantara boa quantia para que contratassem empregados e cuidassem da manutenção da casa. Antônio convencera Geraldo da necessidade de contratar uma arrumadeira e uma lavadeira. Explicou-lhe que todas as coisas bonitas da casa, todos os objetos que tinham sido o gosto de Dona Carolina, precisavam ser bem limpos e bem cuidados para que não se estragassem. Geraldo concordou, deixando Antônio praticamente na administração da casa. Este, por sua vez, deu esse encargo à sua mulher, que já o exercia a tempo de Dona Carolina. Ambos sentiram-se emocionados com a confiança do moço e cuidavam de tudo com honestidade e carinho. Antônio era o homem de confiança de Geraldo. O amigo, o companheiro, o pai. Foi ele quem convenceu-o a comprar um pouco de roupa. Geraldo, você precisa comprar roupas da cidade.
Por quê? Estas tão boas demais. Também acho. Mas na cidade essas roupas não são usadas. Por isso você fica muito diferente dos outros, e o povo não entende isso. Você quer dizer que eles vão caçoar de mim? Talvez. Não ligo. Eu sei. Isso não tem mesmo importância, mas Dona Carolina era elegantíssima. Suas roupas eram muito delicadas, como as de uma grande senhora. O povo vai falar muito quando vir que você não se veste com o mesmo apuro dela. Qual? Eu não sei onde comprar roupa da cidade. Fico atrapalhado. Acho que você deveria aprender a usar. Dona Carolina ia gostar de vê-lo muito bem vestido. Você acha isso? Certamente. Quando você estava aqui, tinha aquele armário cheio de roupas, sapatos, tudo do bom e do melhor. Dona Carolina queria sempre vê-lo impecável. Tinha que trocar de roupas 3 vezes por dia, tinha uma roupa para o almoço, outra para o jantar, uma pela manhã. Para que tudo isso? Minha mãe gostava. Gostava. Depois, é um costume nas famílias da alta sociedade. Eles dão muito valor à roupa. Quanta bobagem. Mas quando você vive no meio deles precisa respeitar os costumes. Tô pouco ligando pros outros. É que vão comentar. Dizer que o filho de Dona Carolina não sabe vestir-se bem, e sua mãe ficaria muito triste com isso. Por mais que estivesse infeliz ou triste, jamais apareceu para alguém sem estar cuidadosamente penteada e vestida. Era uma grande dama. Não quero que tenha vergonha de mim. Mas eu não sei comprar essas roupas. Sairemos juntos. Compraremos o que for preciso. Vou ajudá-lo. Sei o gosto de Dona Carolina. Geraldo concordou. Antônio tocara-lhe o ponto fraco. O amor de Dona Carolina. Impossibilitado de apagar todo o sofrimento de sua mãe durante os anos de sua ausência, empenhava-se em descobrir os gostos para tentar compensá-la um pouco, mesmo sabendo-a morta. Era com prazer que ouvia qualquer reminiscência sobre ela. E permanecia horas conversando com a velha Elisa, mulher de Antônio, indagando das preferências da mãe, seu prato predileto, suas roupas, suas ideias, seus hábitos. Várias vezes acariciara com amor seus livros, pelo que soubera seu passatempo predileto durante aqueles anos de solidão. Folheava os volumes e surpreendera as anotações de sua caligrafia delicada. Sabia serem dela, pena que não as pudesse ler. Sentia-se impotente e inútil nesses instantes. Por vezes chegava a sentir certa mágoa contra o pai, que não quisera ensiná-lo a ler. Geraldo ocupava o quarto que fora o seu e permanecia durante horas pensando, tentando recordar-se daqueles tempos. Naquela manhã, na varanda, sua aparência era já diferente daquela que tinha no mato. Vestia calça de lã cinza e camisa branca esporte, muito elegante. Calçava sapatos de couro. Antônio conseguira transformá-lo. Mas Geraldo ainda era o mesmo. Simples, rude, sincero. Aceitou a sugestão das roupas e vestiu-as, pensando em ser agradável à sua mãe. Elisa bateu palmas quando viu e declarou que ele estava muito chique. Geraldo não sabia o que era isso e foi um pouco difícil para a velha serva explicar, mas no fundo ele entendeu. Sorriu com alegria. O senhor tem o sorriso de Dona Carolina. Credo. Parece até que é ela. Me deu até saudade. Você acha que pareço com ela? Muito. Principalmente o sorriso. Eu não tinha visto ainda, mas seu sorriso é tão bonito. Como ela. Quando sorria, encantava. Geraldo ficou feliz. A cada dia mergulhando no passado, na personalidade da mãe, no amor que sentia por ela, em meio à casa e ao ambiente em que vivera, mais e mais sentia-se preso a ela, ao seu afeto tão desejado e do qual fora privado. Elisa foi até a varanda e, respeitosa, tornou.
Seu Geraldo, está ao telefone e Dona Lucila quer vir fazer-lhe uma visita. Quer saber se o senhor poderá recebê-la hoje à tarde. Habitualmente Geraldo não recebia a ninguém a não ser o advogado e seu assistente. Fora muito procurado por repórteres, por amigos da família, mas recusara-se a vê-los. Não recebo ninguém, cê sabe. Seu Geraldo, acho que gostará de conhecer Dona Lucila. Foi a única amiga de Dona Carolina. Foi quem lhe fechou os olhos na hora da morte. Estava sempre aqui, era estimada por sua mãe. Não sabia disso. Deve saber muitas coisas sobre ela. Por certo. Dona Carolina ficava horas com ela conversando. As duas diziam-se como irmãs. Dona Lucila chorou muito sua morte. Diga a ela que pode vir. Quero conversa com ela. Sim, senhor. Uma amiga de sua mãe. Sua confidente. Talvez fosse descobrir o motivo de tudo. O grande motivo pelo qual seu pai fugira do lar, separara-se da mãe. Foi com ansiedade que Geraldo esperou a visita de Dona Lucila. Estava marcada para as 15 horas, e ele, impaciente, quase não suportava esperar. Faltavam 5 minutos para a hora marcada quando o carro elegante cruzou os portões do palacete. Geraldo aguardava na varanda. Levantou-se impaciente. O carro parou em frente à varanda e o chofer desceu, abrindo com elegância a porta do carro. Uma senhora de meia idade desceu com desenvoltura. Estava acompanhada por 2 moças. Geraldo adiantou-se. A senhora é Dona Lucila? Sim, meu filho. Você é o filho de Carolina? Que alegria! Deixe-me abraçá-lo. Sem que Geraldo soubesse o que fazer, ela abraçou-o com carinho, depositando um delicado beijo em sua face. O moço ficou embargado. Nunca recebera o carinho de uma mulher. A figura de Dona Lucila falava-lhe ao coração. Era a senhora de fisionomia clara, simpática, cabelos castanhos ondulados, olhos emotivos e sinceros. Geraldo ficou mudo. A sensação era-lhe desconhecida. Procurou reagir. É muita bondade, Dona Lucila. Ainda abraçada a ele, a velha senhora tornou. Quero que conheça a minha filha Inês e sua prima Maria da Glória. Geraldo olhou as moças meio sem jeito. Emoção para ele era fraqueza. As moças eram muito bonitas. Inês, rosto redondo e moreno, só os cabelos castanhos ondulados lembravam os de sua mãe, era alta e esguia. Maria da Glória também era muito bonita, embora fosse seu tipo muito diferente da amiga. Rosto claro, traços mais fortes e finos. Geraldo dominou-se e estendeu a mão para as moças, apertando-as com força. Ambas olhavam-no com curiosidade. Vamos, entra. Quero muito conversar com a senhora. Dona Lucila tomou o braço do moço sem cerimônia e foram entrando. As 2 moças, mais atas, trocaram um olhar malicioso. Maria da Glória contara tudo às amigas e descrevera Geraldo conforme a mãe o fizera. Surpreenderam-se com a aparência do moço. Bem melhor do que esperavam. Embora fosse rude nas maneiras e na linguagem. Na sala de estar, sentaram-se. Dona Lucila no sofá, ao lado de Geraldo, e as 2 moças nas poltronas. Não queriam perder uma só palavra do moço. Dona Lucila estava muito emocionada. Olhando o retrato de Carolina na parede, seus olhos encheram-se de lágrimas. Perdoe-me, meu filho. Desde que ela partiu, nunca mais voltei aqui. Estou emocionada. Geraldo também tinha um nó na garganta. Aquela mulher entrara-lhe no coração. Vendo-a chorar de saudades de sua mãe, permaneceu silencioso, esperando que falasse. Foi pena que você só aparecesse agora, depois que ela se foi. Rever o filho foi sempre seu maior desejo, falou nisso até na hora da morte. A senhora teve com ela? Sim.
até o fim. Mas os desígnios de Deus são sábios, não devemos esquecer disso. Geraldo, magoado, tornou. Pois eu não penso assim. Bem que ele podia deixar eu voltar antes dela morrer. Não temos condições para julgar. Se ele quis assim, deve ter sido melhor. Deus sempre faz o melhor. Não acho. Mas quero saber tudo. Quero que a senhora me conte tudo. O que aconteceu? Por que meu pai fez isso comigo? Dona Lucila sacudiu a cabeça, desalentada. Deus sabe. Só sei que foi uma injustiça grande com Carolina. A senhora não sabe o que aconteceu para ele ir-se embora e leva eu junto. Não sei, meu filho. Só sei que ela sofreu muito. Queria tanto saber tudo. Receio que alguém fez maldade com ela. Tô aqui para fazer justiça. Vou descobrir e o culpado vai pagar. Dona Lucila olhou penalizada. Não faça isso, meu filho. Não é digno de você. Só Deus tem poderes para fazer justiça. Quem faz mal paga. Então agora minha mãe sofreu, meu pai sofreu, eu sofri, eles estão mortos, mas os culpados estão bem insatisfeitos por terem feito mal a eles. Não posso deixar isso, não posso. Meu filho, não envenene sua vida com o ódio. Carolina nunca teve ódio de ninguém. Esqueça. Viva sua nova vida. Você é moço, rico, tem tudo. Procure fazer alguma coisa boa com a fortuna que sua mãe deixou. Um dia, você saberá de tudo e verá que o melhor mesmo foi esquecer e perdoar. Geraldo emocionou-se de repente. Todo o sentimento represado durante sua vida veio à tona naquele momento. Quem pode me dar de voltar todos os anos que passei longe dela? Quem pode me dar o amor que ela guardou e eu nunca tive? Havia um brilho tão triste em seus olhos e um acento tão doloroso em sua voz que as três mulheres sentiram-se comovidas. Dona Lucila abraçou-o carinhosa enquanto as moças procuravam controlar as emoções, embora as lágrimas lhes afluíssem os olhos. Chega de tristeza, mamãe. Não viemos visitar o Geraldo para entristecê-lo. Antes prefiro fazê-lo sorrir. Por que não deixam as recordações e as confidências para mais tarde? Estamos morrendo de curiosidade para saber o que ele achou da cidade, das moças da moda. Aliás, está muito bem vestido. Geraldo, ouvindo a tagarelice da moça, fitando-lhe os olhos emocionados, compreendeu que ela lhe oferecia chance para controlar as emoções. Com voz firme esclareceu. Não conheço quase nada. Pra dizer a verdade, não gosto dessa roupa. Mas se usa na cidade, não quero desgosta minha mãe. Ela gostava de me ver vestido à sua moda. Sua roupa está muito bem. Assenta-lhe bem. Não acha, prima Glória? É verdade. E olha que disso nós entendemos. Não entendo nada. Pra mim, roupa serve pra cobrir o corpo. Tando limpa tá bom. O resto é só valor. Não aqui, Geraldo, esclareceu Maria da Glória. Na cidade, se você não cobrir o corpo com roupa cara, é maltratado por todos e ainda dão risada de você pelas costas. Foi o que Antônio disse, mas para mim o homem não tem valor pela roupa que veste. É respeitado pela opinião e pelo que faz ser honesto e trabalhador, o resto não voga. A roupa qualquer um que tem dinheiro compra. Mas a vergonha e educação, bondade e honestidade, quero ver alguém compra. As moças olharam-se admiradas, a ingenuidade do moço era comovedora. Tem razão, meu filho, há muitos velhacos vestindo-se na última moda e frequentando alta sociedade. As virtudes são conquistas de cada um adquiridas através do tempo e que ninguém consegue comprar. Primo, vejo que você é muito inteligente. Para chegar à mesma conclusão que você, tenho estudado longos anos e observado a sociedade, a própria sociedade em que vivemos. Me chamou de primo. Não é prima da filha da Dona Lucila? Meu nome é Inês, Geraldo,
Gostaria muito de ser sua amiga. O moço ficou meio embaraçado. As moças eram lindas e perfumadas e Geraldo nunca tinha visto ninguém como elas. Sou sua prima Maria da Glória. Não sabia. Dona Lucila falou. Minha prima. Sim, fez a moça com ar gracioso. Soube que você botou meu pai daqui pra fora. Você é filha de seu José? Sou, minha mãe é Renata. Geraldo corou um pouco, mas não se deu por achado. Não tô arrependido. Se ele voltar, boto de novo na rua. Não tenho nada contra você, mas o que sei sobre seu pai não é coisa boa. Ele veio aqui, me chamo de ladrão e outras coisas mais e veio até com a polícia. Mas eu tô na minha casa e botei ele na rua. Aí é que nós vamos ajustar as contas. Maria da Glória, muito séria, aproximou-se do rapaz, cuja sinceridade e franqueza apreciava. Se houve alguma coisa no passado, posso afirmar-lhe que nunca participei dela. Espero que aceite minha amizade. Sentirei muita honra e muita alegria em ter sua amizade. Geraldo olhou a moça bem nos olhos, levantou-se. Seu olhar pareceu penetrar fundo nos olhos de Maria da Glória. Destendeu o rosto num leve sorriso. Você não tem culpa de nada, era muito criança. Gosto do seu rosto, sei que fala a verdade. Quero ser seu amigo, ó, ser a minha prima. Apertou a mão da moça com ar solene. Maria da Glória estava profundamente séria. Sentia que o moço possuía um magnetismo impressionante. Tinha sido sincera, a amizade dele era-lhe muito importante. Dona Lucila interveio. Já que somos todos amigos, podemos conversar alegremente. A tristeza precisa ser combatida, sempre destrói nossas forças e nunca resolve nossos problemas. O que pretende fazer com tanto dinheiro? Perguntou Inês com vivacidade. Não sei ainda, para dizer a verdade não penso em ficar com ele. Vou resolver tudo e voltar para minha casa no mato. As três olharam-no admiradas. Não pense em ficar? Tornou Dona Lucila. Quero ir-se embora logo. Mas por outro lado, não quero deixar a casa e as coisas de minha mãe. É só por isso que tô aqui. E o dinheiro? Fez Maria da Glória, boquiaberta. Não tem importância. Sempre vivi bem sem ele. Nunca me farto nada. Sempre fui livre, trabalhei quando quis, descansei quando tive vontade, tinha o céu, as estrelas, a mata, tudo. Sossego e paz. Pra que mais? As três estavam sem saber o que dizer. Não esperavam por aquelas palavras. Então você não gostou da cidade? É tudo bonito, mas pobre. Quase não se vê as estrelas de noite. E tem tanto barulho que os passarinhos têm medo de chegar. Vocês precisam ver a alegria da mata, o perfume das plantas, o sol parece que tem vida, e quando chove, lava a alma da gente. Depois da chuva, as plantas, as árvores, tudo parece que canta, as folhas fica verde, bem verde, e os brotos têm força de nascer. O luar, então, é tão bonito que a gente pode sonhar com as coisas boas que Deus fez. Na cidade, é mais difícil ver Deus. No mato, a gente encontra ele em todo lugar. Dona Lucila olhou-o com carinho. Você é bem filho de Carolina. Tem toda a razão. O homem na cidade tem se esquecido de Deus. Só tem ouvidos para o ruído forte da civilização, perdendo de longe o gosto do belo, distanciando-se mais da criação. As moças estavam admiradas. Para elas, o sertão, o povo inculto e paupérrimo, era incapaz de tanta sensibilidade. Não podiam deixar de dar-lhe razão, mas Maria da Glória objetou. Você ama a natureza, mas tem que ver também que o homem precisa do progresso. Não pode viver isolado no mato para sempre. Há grandes coisas que o homem precisa aprender, e para isso tem que socializar-se, criar centros de estudos e de pesquisa onde deve melhorar as condições da vida humana.
O que você quer dizer com isso? Que se não fosse o progresso, na cidade, nós ainda não teríamos tantas descobertas que aliviam o sofrimento. Os remédios, por exemplo, os médicos, os dentistas, etc. Eu admiro a natureza, mas acho que nós precisamos conviver em sociedade para podermos aprender uns com os outros. Pode ser. Mas nós temos remédio que os índios já conheciam, que alivia nossas dores e cura nossas doenças. Meu pai, agora eu sei que era médico, da cidade, nunca usou remédio de botica, mas sempre dos índios. Curo muita gente desse jeito. São pontos de vista, meu filho, ajuntou Dona Lucila, sorrindo. Acho que neste mundo há necessidade de vários ambientes onde cada um tem a experiência que precisa. A senhora quer dizer que uns nascem para viver no mato e outros na cidade por vontade de Deus? Isso mesmo. Tem muita gente que nunca saberia viver longe da cidade, assim como você prefere viver lá. As pessoas são diferentes umas das outras, e cada um está sempre no lugar que precisa para progredir e aprender. A senhora acha que eu vim para cá porque Deus quis e preciso de ficar aqui? Talvez. O que podemos compreender com certeza é que Deus não permitiu sua volta enquanto sua mãe e seu pai eram vivos. Você nasceu aqui, pertence a este meio, mas foi afastado por quê? Não sabemos. Agora, de repente, Deus o conduz de volta, quase contra a vontade, colocando em suas mãos uma fortuna. Sabe o que eu acho? Que você tem alguma coisa a fazer aqui que não poderia afastar-se antes disso. Depois, antes de ter vindo para cá você só conhecia aquela vida, mas agora, será que se voltasse seria feliz? Acho que sim. Tô pensando. Também acho que tenho que fazer alguma coisa. Não sei o que é. É só dispor e posso ir embora. Acho que descobriu que fizeram para minha mãe castiga os culpados. Deus jamais apoiaria a vingança. Jesus sempre ensinou o perdão e o amor aos inimigos. Jesus. Ouvi falar muito pouco dele. Era Deus? Não, meu filho. Era um espírito muito puro, que vivia em um mundo iluminado e perfeito, com pena dos nossos sofrimentos. Ele quis nascer na terra como homem, e nos ensinou tudo o que precisamos saber para sermos felizes. Ah! A senhora é pessoa de fé. Conheceu ele. Foi há muito tempo, mas quanto mais os anos passam, mais demonstram que ele estava certo. Um dia, espero conversar com você, contar sua história. Seu pai nunca lhe falou sobre isso? Não. Meu pai não era um homem de reza. Dizia que Deus está na natureza, no comando de tudo. Que o homem é abusado e marvado e mata as plantas, os animais e até seus irmãos. Que quando Deus se zanga, manda as pragas. Tremor de terra, seca, inundação, peste, doença, tudo. Por isso ele não gostava dos homens, mas gostava muito dos bichos e das plantas. Sempre ajudava eles no que podia. Dizia que os índios eram mais bondoso e inteligente que os brancos. Você concordava com isso? Perguntou Inês admirada. Eu concordo. Os bichos só matam quando tem fome, e depois que come deixa os restos pros outros que precisa. Os homens querem ser dono de tudo, e tira o pão dos outros, mesmo que não aguente mais comer. Elas riram, admiradas. Concordo, fez Maria da Glória. A ambição, o egoísmo e a avareza do homem são evidentes. Nesse ponto, perdem muito para os animais. Você revela muito conhecimento sem ter estudado o assunto. Você convivia muito com os amigos? Não. Meu pai sempre me falava disso. E quando ia na vila, sempre ficava sabendo mais de crime ou maldade do que de coisas boas. Fico pensando como o doutor Euclides, um homem tão bom, culto, equilibrado, delicado, pode ter se modificado tanto, ter se tornado tão amargurado, tão descrente e tão rude.
deve ter sofrido muito, tornou Dona Lucila. Que ele sofreu, eu sei. Era muito pequeno, mas me lembro que ele vivia desesperado. Perguntei muitas vezes, quando o via chorar, o que tinha acontecido. E ele sempre respondia que era a morte de minha mãe. Mas às vezes eu pensava que ele tinha ódio dela. Não gostava de falar nela. Eu tinha muitas saudades, perguntava, mas ele dizia que queria esquece. E parece que esqueceu. Nunca falava no passado e eu me acostumei. Maior saudade de minha mãe sempre teve comigo. Nesse instante, a copeira entrou com o carrinho de chá. As moças observaram o rapaz disfarçadamente. Ele permaneceu pensativo enquanto o chá era servido, não querendo nada do que lhes foi oferecido, nem torradas, doces, salgadinhos, etc. Apesar da irreverência dos cabelos compridos e mal cortados da barba e do seu falar caipira, o moço não se tornava ridículo. Possuía tal magnetismo no olhar que as moças acabaram até esquecendo essas discrepâncias. Aqueles poucos momentos de conversação, onde a sinceridade e a inteligência de Geraldo evidenciaram-se, fizeram com que elas, moças da cidade, instruídas e habituadas à vida em sociedade, o respeitassem. Eram sinceras, e Dona Lucila sentia-se feliz. O filho de Carolina era moço bom, apesar da maldade de que fora vítima, não tendo tido a bênção da escola e da instrução. Após o chá, Dona Lucila tornou. Meu filho, trouxe comigo uma carta de Carolina. Sempre quando eu viajava, ou ela, nos correspondíamos. Mas esta, em especial, ela deixou para mim, antes de morrer. Foi-me entregue 15 dias após sua morte. Achei que gostaria de lê-la. Tem aqui também um retrato que ela gostaria que chegasse às suas mãos. Geraldo emocionou-se. Com mãos trêmulas, apanhou o envelope sobrescritado pela letra cujos contornos já conhecia de tanto fixá-los na fotografia em seu quarto. Abriu o envelope, e junto com a carta, em delicado papel rosa alaro, estava um cartão duplo cinza alaro, que Geraldo abriu, continha 2 postais. Num deles viu, emocionado, sua mãe, muito moça, linda e bem vestida, ao lado de seu pai, olhos alegres e felizes voltados para ela com muito amor. Entre os dois, um menino de uns 2 anos mais ou menos. Ele, com certeza. Com um nó na garganta, Geraldo fixou aquela cena feliz e bela. Do outro lado, o retrato de sua mãe, mais velha e cabelos grisalhos, olhos serenos mais tristes, embaixo, palavras escritas que Geraldo fixou com avidez. Dona Lucila, tem hora que sofro muito por não saber ler. Parece que tô cego. Meu pai podia pelo menos ter me ensinado. O que diz aqui? Com carinho e lágrimas nos olhos, Dona Lucila aproximou-se e leu. Nossa vida, feliz e cheia de luz quando estávamos juntos, viveu na minha lembrança há todos esses anos, e agora, que vou partir, tenho a certeza de que o amor que nos uniu irá comigo, onde eu estiver. E para sempre estaremos juntos em minha lembrança, até que Deus nos permita uma felicidade do reencontro. Geraldo estava tão comovido que não conseguia falar. As moças, em respeitoso silêncio, guardavam discrição. Dona Lucila tomou a carta e leu. Querida amiga Lucila. Muitos anos já vivi neste mundo. Sei que minha passagem de volta já está marcada. Você sabe que não levo mágoa nem rancor. Crucificada no amor pelo abandono e sofrendo a separação do meu amado filho, luz de minha vida, perdoei os que me feriram pelas costas, na certeza de que a justiça é obra de Deus. Um dia, tenho a certeza, todas as coisas serão esclarecidas e recolocadas nos devidos lugares. Apesar disso, apoiada na inocência, tenho esperado a aventura maior de ver meu filho antes de partir. Essa espera tem alimentado toda a minha vida, e você, querida amiga, sabe como tenho lutado para encontrá-lo. Tudo inútil. Deus não o conduziu para os meus braços.
Um dia saberemos por quê. Quando você ler esta carta, já terei partido. Você sabe a minha gratidão por tudo quanto fez por mim, nos negros dias da minha vida. Sem você, sem sua fé, sem essa doutrina luminosa que é o Espiritismo, onde encontrei recursos para suportar a vida, que aprendi através do seu coração amigo, talvez eu tivesse fracassado. Graças a Deus, estou em paz. Tenho a certeza de que tudo tem uma causa justa, embora não possamos compreender. Um dia, estaremos todos juntos novamente. Entretanto, se você tiver essa aventura, peço-lhe que fale do muito amor que sempre tive por ele. Quero ainda dizer, diante da morte que me ronda os passos, que sou inocente de tudo quanto me acusaram. Tomo Deus por testemunha. Dê-lhe essas fotos e que lhe as conserve sempre, como nosso elo de ligação. Reze por mim. Seu bondoso coração sempre é ouvido pelos emissários do bem. Deixo a você os meus livros espiritualistas. Para evitar dúvidas, coloquei isso em testamento. Beija-lhe as mãos, agradecida, a amiga de sempre, Carolina. Lágrimas corriam pelas faces de Geraldo. Voz embargada, não pôde falar Dona Lucila, fisionomia comovida, buscava serenar a emoção. As duas moças, disfarçavam, discretas, voltando o rosto para os lados, tentando inutilmente impedir as lágrimas de fluir. Passados alguns instantes Geraldo disse, com voz que procurou tornar firme. Ela sofreu muito. Se morreu afirmando inocência, foi porque alguém a feriu. Alguém que foi culpado de tudo. Alguém que vou descobrir e castiga. Dona Lucila suspirou. Não alimente ideias de vingança. Se quer estar com ela um dia, não tenha maus pensamentos. Ela perdoou, você viu. Ela era uma santa. Eu não sou. Os culpados vai paga. Ela fala dos livros. A senhora já levo. Não. Achei muito estranho, ela falou em testamento, mas este nunca foi encontrado. Assim, os livros nunca me foram entregues. Só tenho raiva de não saber ler. Às vezes chegava em casa alguma revista aveia, trazida da vila, mas o pai ficava nervoso, e se eu não a escondesse bem, rasgava e jogava fora. Nunca quis que eu aprendesse a ler. Agora eu teria gosto de ler tudo que minha mãe escreveu, os livros que ela gostava. Se você quiser, eu posso ensinar, ofereceu Maria da Glória. Afinal, somos primos e amigos. Eu poderia ensinar-lhe o que eu sei, e depois você poderia contratar outros professores. É muita bondade sua, prima. Acho que vô gosta de aprender. Podemos começar amanhã mesmo. Eu sou muito burro. Espero não dar muito trabalho. Acho que não vai ser difícil. Você não tem nada de burro, declarou Inês com alegria. Se quiserem, posso colaborar. Prontifico-me a ensinar-lhe um pouco de arte, pintura, desenho. Pintura? Perguntou ele, admirado. E precisa ir visitar-nos. Quero lhe mostrar alguns trabalhos meus. Está vendo esse retrato de Dona Carolina? Foi pintado por um artista que copiou olhando o rosto dela. Puxa! Você sabe fazer isso? Não tão bem quanto esse pintor, mas estou esforçando-me. Gostaria de ver. Gostaria muito. Não sei como se faz. A tarde declinava e a conversa no salão continuava animada. Geraldo, sempre só, calado e introvertido, na presença daquelas três encantadoras mulheres sentia-se à vontade encantado com o mundo que elas iam descortinando à sua volta. Um mundo novo, que antes ela nem sequer imaginara. Um mundo de beleza, amor e amizade, de sentimentos nobres que, sem que o moço caipira pudesse explicar ou definir, despertavam novos anseios em seu coração. Vontade de indagar, de saber, de abrir as comportas de sua inteligência para enxergar mais,
encontrar respostas às suas indagações íntimas. Mas, além de tudo isso, era um reencontro de almas que, embora mergulhadas no esquecimento da carne, reconheciam-se ou entrelaçavam-se, com alegria e naturalidade. Quando elas retiraram-se, iam felizes e bem dispostas. Geraldo iria no dia imediato à casa de Dona Lucila, visitá-las. No automóvel, as duas moças não escondiam sua admiração, externando seu entusiasmo. Jamais eu poderia esperar que ele fosse tão simpático, comentou Inês. Simpático e inteligente. Aposto que ninguém consegue enganá-lo. A minha mãe achando que o Dr. Olavo pode ludibriá-lo. Garanto que ele sabe defender-se muito bem. Também acho. Mas ele tem alma de artista. Não viu como fala da natureza? Pena que não tivesse estudado. No caso dele, acho até que foi melhor. Conservou sua autenticidade. Já pensou no que ele poderia ser se tivesse estudado em algum colégio de padres e frequentado a nossa sociedade? Talvez se tivesse corrompido. Não acha, Dona Lucila? Eu sei que o meio ambiente pode influenciar o jovem, mas quando ele tem qualidades de espírito, quando possui certas virtudes, acaba vencendo o meio e se revelando. Acho que o nosso Geraldo é desses. Tem muito magnetismo pessoal. É possuidor de forte personalidade, que até nos faz esquecer sua falta de cultura. Aposto nele. As moças sorriram a um só tempo. Mamãe, pelo que vejo ele já lhe conquistou o coração. É verdade. Ele entrou em meu coração como um filho muito querido. Só tenho medo do seu desejo de vingança. Isso poderá destruí-lo. Pois eu acho que ele tem razão, tornou Maria da Glória, com certa veemência. Foi privado de tudo, criado num mato feito um selvagem. Tia Carolina sofreu a vida inteira, caluniada e só. Tio Euclides quase enlouqueceu de dor. Largou tudo, posição, carreira, família, tudo, foi viver no mato. Isso foi uma verdadeira tragédia. Se alguém provocou isso deliberadamente, acho que deve ser punido. Não é justo, Dona Lucila, que isso fique impune. Se fosse comigo, faria a mesma coisa. Não perdoaria. Concordo que isso não deve ficar impune. Mas não acho que temos condições de julgar, nem de exercer a justiça com as próprias mãos. Também sou contra a justiça com as próprias mãos. Mas esse crime, não há lei no mundo que possa punir. A calúnia, a honra da mulher enxovalhada, não há como ser defendida. Nesses casos, acho que podemos agir por conta própria e castigar os culpados. Isso você diz porque não acredita na justiça de Deus. Mas ela é lei universal e funciona para todos nós, dando a cada um o que merece. A felicidade do mal é apenas momentânea, e ele sempre terá seu encontro com a justiça divina, onde colherá de acordo com o que plantou. Como filosofia, é maravilhosa. Mas na vida prática não funciona. Você é que pensa. Tudo vem a seu preço. O que eu não duvido é que cada um responda pelo que fez. Você, minha filha, viverá o bastante para comprovar isso. Depois, não vejo razão para um moço como Geraldo, cheio de qualidades, anuviar seu coração pelo ódio e pela vingança. Creia-me, filha, a vingança é faca de dois gumes, atinge sempre quem a abriga no coração. Quanto a isso, concordo. Geraldo é um moço bom. Seria uma pena amargurar ainda mais seu coração. Já sofreu bastante. Se ele esquecer essa história, viverá em paz. Esquecer vai ser difícil, ajuntou Inês, pensativa. Seu afeto pela mãe é profundo. Vai até o exagero. Parece que a carência de afeto foi tanta que a figura da mãe se fixou dolorosamente. E quando pensa nela, como sofreu por estar longe dele, o quanto amava, mais e mais sente mágoa contra os responsáveis. A senhora acredita, mamãe, que eles realmente tenham sido vítimas de alguém,
deliberadamente. Dona Lucila suspirou fundo. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Não ouso afirmar. É bem possível que tudo não passasse de um plano sórdido para destruí-los. Mas é melhor deixar isso de lado. De nada nos adianta comentar o passado. A senhora, tão amiga de tia Carolina, nunca soube o que realmente houve. Ela nunca lhe contou. Carolina também não sabia muita coisa. O que ela afirmava sempre, e do que eu tenho a mais absoluta certeza, e que lhe imputava uma culpa que não tinha. Protestou inocência até na hora da morte. Pobre Dona Carolina! Como deve ter sofrido, comentou Inês, pensativa. É verdade. Sofreu intensamente. Mas era uma extraordinária mulher. Inteligente, bondosa, sensível e culta. Pena que não me tivesse aproximado dela, comentou Maria da Glória. Em casa, comentavam que ela era orgulhosa e intransigente. Como a senhora sabe, não gostava de nós. Carolina não era intransigente. Era uma mulher culta, com anos na frente da nossa geração. Mas a tragédia que a abateu tirou-lhe o gosto pela vida, afastou-a do convívio social. Pena que você não a tivesse procurado e conhecido melhor. Tenho certeza de que seriam excelentes amigas. Ela apreciava a sua maneira de ser, franca e decidida, longe dos preconceitos. Aliás, vocês duas têm muita coisa em comum. Às vezes, você, minha filha, chega até a exprimir-se com as palavras dela. Pode ser. Se a senhora diz, eu acredito. Também, meus pais são tão fúteis que por vezes nem os aceito. Não é de admirar que tia Carolina também não os aceitasse. Estimo-os, por necessidade ou por dever, mas não me afino com sua maneira de ser. Vejo que é compreensiva. Mas não deve ser muito rigorosa com eles. Afinal, cada um tem sua personalidade, e precisamos respeitar os outros. No seu caso, ainda mais porque o dever nos ensina a amar os pais. O carro deixou-as em casa de Dona Lucila, e em seguida a Maria da Glória foi para casa. A moça não podia ficar para jantar com as amigas. Sabia que sua mãe a esperava com impaciência. Mal entrou em casa, Dona Renata foi logo perguntando. Então, que tal? Conseguiram vê-lo? A moça assentiu com a cabeça, enquanto descalçava as luvas e colocava a carteira sobre o console. Venha, filha. Estou impaciente por saber. Como é ele? Bicho do mato mesmo? Olha, mamãe. O diabo não é tão feio como parece. Há muito exagero sobre ele. Sente-se aqui, filha, no sofá, e conte-me tudo. A moça sentou-se, sacudindo a cabeça enquanto dizia. Não há muito para contar. Exceto que você está enganada. Ele é um moço bom, honesto, e acho que não necessita da nossa tutela. Sabe defender-se muito bem. Mas ele é ignorante, não é? Não sabe nem escrever. Quanto a isso é verdade. Não sabe ler e escrever, fala como gente do mato, mas isso porque viveu longe da civilização e o pai não o deixou aprender a ler. Mas é muito inteligente, sabe o que quer e acha que ninguém conseguirá ludibriá-lo. Será que você não está enganada? Não. Não estou. Conversamos boa parte da tarde. Dona Lucila e Inês também são da mesma opinião. É, mas ele expulsou seu pai de lá. No que fez muito bem. Papai não o procurou como um tio, mas como a um ladrão. Levou até a polícia. Dona Renata ficou rubra. Você não pode ir contra seu próprio pai e acatar esse selvagem. Meu pai não tinha o direito de agir pela força. E foi muito pretensioso querendo expulsá-lo da sua própria casa. A fortuna de tia Carolina fê-lo perder a cabeça. Meu Deus, lamentou-se Renata. Como você pode ser assim?
Seu pobre pai foi posto para fora com violência por aquele brutamontes, que o agrediu pela força. E você ainda o defende? Conheço o papai. Sei que não é nenhum anjo. Além disso, sabia que tia Carolina não o recebia. Antes de ir lá, deveria ter se feito anunciar, entrar em contato com ele de forma mais delicada. Assim, acho que teria sido recebido. Mas chegou impondo em casa alheia e saiu-se mal. Acho que Geraldo fez o que qualquer pessoa faria. E incrível. Você sempre é contra nós. Até com estranhos. Geraldo é meu primo, mas mesmo que não fosse, é um moço honesto que sofreu muito e merece nosso respeito. Ah! Agora é a vítima. Rico, invejado, com uma posição que não sabe nem avaliar, tendo tudo a seus pés. Você enlouqueceu? Não, mamãe. Mas acho que ele foi privado de tudo durante todos esses anos. Tem o direito de se sentir lesado. E essa agora? Ele acha que na tragédia que envolveu a vida de seus pais existiu uma trama proposital para separá-los. Espera descobrir tudo e punir os culpados. Que absurdo. Se alguém teve culpa, foi Carolina. Tinha um ótimo marido. Devia tê-lo respeitado. Acho que você não devia repetir essa calúnia. Tia Carolina não era leviana nem foi infiel ao marido, se é o que você quer insinuar. Como você pode saber? Por acaso viveu com eles? Você era bebê quando tudo aconteceu. Mas sei que ela era excelente pessoa. Que amava o marido. Porque iria traí-lo. Vejo que não adianta falar com você. Está suficientemente preparada por Lucila. Ela era amiga e confidente de Carolina. Com certeza quer acobertar a amiga. Só porque ela está morta, não vejo razão para torná-la santa. Era antipática, excêntrica, acho até que meio desequilibrada. Pois eu acho que você não deve falar de quem não conhece bem. Aliás, se ela não os recebia, devia ter seus motivos. Qual foi a peça que lhe prepararam? Logo que ela se casou, recebia-os com muito carinho. Você quer mesmo irritar-me? Como pode defender-lhe ir contra nós? É nossa filha. Aquela mulher era intolerante e orgulhosa. Mas vovô amava muito. Falava dela com muito respeito. Enquanto que mal tolerava papai. Outra injustiça que aquela mulher cometeu. Intrigava meu pobre sogro contra nós. Sofremos muito por isso. Renata enxugou uma lágrima inexistente. Maria da Glória impacientou-se. Deixemos isso. Não tem importância. Só quero dizer que não precisam preocupar-se com Geraldo. Deixem-no em paz. Sabe defender-se muito bem. Gostaríamos de ajudá-lo. Somos seus únicos parentes. Talvez precise de nós. Por enquanto não manifestou desejo de recebê-los, pelo contrário, foi até muito sincero. O que foi que ele disse? Sabia que você era sua prima. Sabia. Apresentei-me. Disse-me que não estava arrependido de ter posto o papai na rua. E contra você? Recebeu-me com cordialidade. É um moço de ideias próprias e sabe que nunca participei de nada nas brigas de família. Ficamos amigos. Amanhã, vamos nos encontrar em casa de Inês. Ele quer aprender a ler. Ah, fez Renata com entusiasmo. Isso é muito bom. Quem sabe um primeiro passo. Afinal, o melhor é colocarmos uma pedra no passado e sermos amigos. Seria muito bom vivermos em paz com esse pobre moço. Geraldo não é pobre moço. Deixem-no em paz. O tempo pode apagar o ressentimento dele. É um moço bom. É só vocês não se meterem com ele. Não vai tolerar isso. Agora vou subir, mamãe. Tenho que estudar.
Enquanto a moça subia as escadas com graça, Renata, sentada no sofá, seguia a filha com um brilho de satisfação no olhar.